Pessoal, sexta-feira, hein? Bolsonaro tava todo. Ah, nós vencemos, o mito tá reeleito. Olha lá, MBL não tá com nada, o Moro é um otário. Olha, piadinhas, hein? Moro é o máximo, prendeu o Lula e reelegeu o mito. Pois é, estavam na soberba, né? Estavam achando que vocês estavam na maior, né? Carluxo saiu todo festeiro, tirando onda, liberou a robozada pra levantar hashtag, pra fazer festa, pra atacar o perfil dos outros. Acharam que estavam numa boa. Mas nada como um dia após o outro, né, pessoal? No sábado todo mundo começou a entender o que aconteceu. Viram os diversos crimes que foram cometidos e os principais formadores de opinião começaram a levantar, não só na imprensa como na internet, crimes cometidos, as mentiras que foram ditas, os absurdos que foram ditos. E as pessoas começaram a entender que era grave sim a reunião. Mas o grande finale ainda não tinha sido dado. Moro, jogador, eu sempre lembro, o pessoal quer fingir que o Moro é trouxa. Moro lidou com o Lula. Lidar com um malandro de botequim como o Bolsonaro é bem diferente, uma outra história. O Moro pegou e liberou as conversas que ele tinha com o Bolsonaro e demonstrou que no dia daquela reunião do dia 22, o Bolsonaro pediu a cabeça do Valeixo. De forma muito clara, em mensagem de texto, ele pediu a cabeça do Valeixo. Na reunião, ele expressa isso pro Moro e 2 dias depois, ele derruba o Valeixo. O que deixa bem claro a interferência do Bolsonaro na PF e praticamente incrimina ali o presidente da República. Novamente, se o Aras não vier com a denúncia, é porque o Aras está comprado. Mas se desgraça de gado não é bobagem, a coisa ainda piorou. E piorou porque Bolsonaro já tinha avisado na reunião. Olha o recado que ele deu. Eu vou convidar os ministros para domingo e passar essa semana. Convite, né? Não é missão, mas convite. Para ver como é que tá o cara na esquina. Para ver uns merda para falar aí, né? Uns merda de sempre. Ah, o cara rompeu o isolamento, tá dando peça. Tem perder pro cacete, pô. Tá passando fome, tá na merda, pô. Sentiu o cheiro de povo. Como eu falei, tá? É uma experiência para todo político sentir e lá ver como é que tá o negócio. Então ele foi sentir o cheiro de povo, resolveu comer um hot dog lá na Asa Norte, em Brasília. E olha só o que aconteceu, mito. Tira uma selfie aqui. Pois bem, Bolsonaro foi vaiado e humilhado em praça pública. Ele levou um pouco daquele gado que fica lá elogiando, mito, eu te amo, não sei o quê, e dava pra ver inclusive as vans que aquela turma foi, o que mostra que Bolsonaro tem que levar a própria claque pra acompanhá-lo, né? Já tá nesse nível petista de acompanhamento e militância. Mas não foi só isso que deixou todo mundo, vamos dizer assim, assustado, tá? Não só a hashtag vai trabalhar vagabundo rodou nas redes sociais, ecoando o que foi dito pro Bolsonaro ali no hot dog em Brasília, como nós vimos panelaços acontecendo num bairro onde o Bolsonaro simplesmente massacrou o PT no segundo turno. Um bairro onde o Bolsonaro teve muitos votos, está renegando o Bolsonaro e tratando o Bolsonaro como o que ele é, um vagabundo. Isso nos dá ensejo aqui a algo que passou também desapercebido, que foi a pesquisa da XP que saiu na última quinta-feira. A XP mostrou que só 25% da população aprova o governo Bolsonaro. É muito pouco, é 1/4 só da população. Quando baixa de 20, já estamos falando em números de impeachment. Tá? O governo dele é rejeitado, é considerado como ruim ou péssimo por metade da população. O resto é regular, que não está em nenhum nem outro lugar. A situação do Bolsonaro já está complicadíssima. Bolsonaro não pode mais sair falando, não, porque eu sou o povo, eu represento. Você não representa porcaria nenhuma, meu irmão. A queda do Bolsonaro acontece em todas as regiões do Brasil, tá? E acontece em todos os estratos sociais. Ela acontece com mais força na classe média, nos grandes centros urbanos, que foi justamente onde ele começou. Justamente as pessoas que ele enganou, as pessoas que participaram da luta contra a corrupção, mais bem informadas, os setores médios, que acreditaram, pô, o Bolsonaro é diferente, essas pessoas já perceberam, meu irmão, esse cara é um enganador, meu irmão, esse cara é um malandro. E elas abandonaram ele. E aí onde estão esses 25% que o Bolsonaro hoje está se concentrando? Basicamente, entre evangélicos, que é a parcela da população que ele tem o maior apoio, hoje 37%, e agora um público que ele está trocando, que ele está buscando atingir as pessoas mais pobres, as camadas mais populares, com o tal do Corona Voucher e a bolsa de R$600, que é uma válvula de escape que permitiu que ele não tenha caído para menos de 20% na popularidade.
É importante colocar esses dois pontos porque toda a linguagem política de Bolsonaro dos tempos pra cá é a linguagem política similar à do Lula, tá? Ele pega alguns tiques ali de evangelho, fica falando de Deus o tempo todo, o que é uma grande mentira, né? Porque ele se coloca como um homem de Deus ali pro público, mas na reunião fechada é palavrão, é baixaria, é discurso de morte o tempo todo, o que não combina com, vamos dizer assim, com a filosofia correta do evangelho, que não prega a guerra, mas sim a paz. Tá? Outro ponto que tem que ser levantado. O Bolsonaro, ele ao abandonar os setores médios que ele traiu, tá? Ele abandona também a luta contra a corrupção e ele deixa bem claro, eu quero basicamente seguir a estratégia do Lula de ficar com o povão mandando auxílio e me aliando com o Centrão, igual o Lula fez, especialmente após o mensalão, para, através de benesses, obra em regiões mais carentes, apoio nesses políticos sujos que estão nas cidades do interior, isso tem de monte no Brasil, ele vai lá, angaria esse apoio e aí ele constrói uma base, novamente, que é de mentira, que é a base baseada no clientelismo, o pior tipo de base política no Brasil. Ainda assim, isso é muito pouco e não vai funcionar porque o Bolsonaro não tem nem, vamos dizer assim, o boom das commodities que o Lula teve e tampouco ele é um ladrão sofisticado como o Lula. Bolsonaro é um ladrão de botequim, ele não vai nem conseguir comprar o Centrão direito, nem vai conseguir dar golpe de Estado, ele só vai ficar nessa bagunça enquanto ele destrói o país. Porque as pessoas, veja só, também estão percebendo, inclusive a turma do Centrão, que o Bolsonaro é louco e ele é um vagabundo. E foi importante ele ter sido chamado de vagabundo ali, porque isso representa exatamente o que nós vimos naquela reunião. A reunião do Bolsonaro com seus ministros era uma reunião de um vagabundo. Porque ele não estava tratando, novamente, do enfrentamento ao coronavírus, de tirar o Brasil do pior estado possível de enfrentamento de uma pandemia ou de uma crise econômica. Era uma reunião onde ele tratava de proteger seus filhos, de mexer na PF e de xingar seus adversários políticos, porque ele só pensa em se reeleger. Lógico que vai ter otário que vai falar, ai, nossa, mas o Bolsonaro falou de armas, ele me agradou. Lógico, este é o tonto político, inclusive é o tonto político de elite, o tonto político de classe média. Não pode ver um político falando uma palavrinha bonitinha que ele já sai rebolando pro cara. Mas o resto da população já percebeu, já manjou, aquilo é um malandro, aquilo é um vagabundo. Veja, pessoal, eu não tô brincando quando eu falo que esse cara é um vagabundo. É vagabundo pois não lidera o país, não cumpre seu papel de presidente ao meio de uma pandemia, quando o Brasil já é o pior caso global do coronavírus, com o pior tipo de enfrentamento, com a luta e sabotagem do presidente da República contra prefeitos, governadores e polícias, como ele tentou fazer. É um vagabundo porque é um batedor de carteira político, um mamador o resto da vida dele inteira. Bolsonaro, eu sempre tento lembrar vocês não podem esquecer. Bolsonaro é um cara que tem duas aposentadorias, uma de militar e outra de deputado. Sempre fez questão de manter ambas. Tem também seu salário de presidente da República e enquanto presidente da República é o que mais gasta em cartão corporativo. É um cara que... família inteira dele, é o irmão dele que era funcionário fantasma, são seus filhos que empregam todo mundo no gabinete, tem rachadinho no gabinete, a família inteira dele viveu de mamar no serviço público e entregar nada. É um malandro isso, é um mamador. Então tem que ser chamado de vagabundo ele na rua, porque ele é um vagabundo. É assim que se trata. Bolsonaro tem que ser tratado igual Lula, igual ladrão, igual malandro, igual pilantra. Temos que ser enfáticos, pessoal. Ontem eu vi gente fraquejando. Eu vi lideranças, ai não, veja bem o que vai acontecer. Pessoal, quando você está enfrentando um cara desse, você não pode fraquejar nunca. Você tem que ser reto no seu caráter. Você tem que ir pra cima deles e não recuar jamais. Porque malandros como eles querem se aproveitar desses momentos para justamente botar seu exército fictício de robôs em campo, sair cantando vitória, sair garganteando. É o que o Lula fez, é o que o Bolsonaro tentará fazer a todo momento. Quem fraquejou não nasceu para ser líder e não vai merecer ser líder no processo. Eu aqui... comemoro e elogio a postura de vocês aqui no nosso canal, postura do Arthur Duval, a postura do Nando Moura, a postura do Felipe Moura Brasil, de todo mundo, de todas as lideranças que souberam mostrar que não se fraqueja, não se tem medo do adversário e que se enfrenta a ele mostrando a realidade. Todo mundo sabe que o Bolsonaro era o cara que estava colocando seu ministro com mais prestígio, o Sérgio Moro, na berlinda em prol da proteção da família. Tá? Então parabéns aos que lutam, parabéns aos que continuarão lutando, porque é com vocês que nós faremos a derrubada desse governo de impostores. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.